Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre o livro que eu escrevi. Vou falar sobre o título dele, vou falar sobre como foi o processo de escrita e como foi para eu ser aceita em uma editora. Então, para começar, esse cenário aqui é novo, né? Eu tô numa casa nova, a gente se mudou para fazenda, então bem mais quietinho, bem mais fácil de gravar os vídeos para vocês, né? Por causa do silêncio. E esse cenário foi o que eu escolhi pra gente gravar o vídeo de hoje, tá bom? Então, primeiro de tudo, o nome do meu livro, ele vai se chamar Minha Melhor Versão. Eu tava entre Sua Melhor Versão ou Minha Melhor Versão e a gente acabou optando pela primeira opção, foi uma escolha minha e da editora, a gente escolheu junto e fala muito sobre o processo de identificação com a nossa personalidade, com a personalidade que Deus escolheu pra gente. Então é esse encontro entre essas duas pessoas. Já o processo de escrita, ele aconteceu de forma bem natural, mas ao mesmo tempo eu precisei de muita disciplina para organizar tudo e colocar em um livro, né? Eu lembro que eu estava voltando de uma viagem e no carro o meu marido me falou: por que você não escreve um livro? Você tem tanta coisa escrita. E eu comecei a pensar e lá durante a viagem eu escrevi um sumário inteiro com o título e o sumário de todos os capítulos que eu queria colocar no livro. E eu fui para casa pensando nisso. Eu pensei nisso sobre algumas semanas, assim, fui pensando sobre aqueles capítulos e até que eu comecei a escrever. Eu tive coragem e comecei a escrever. Então, comecei pela primeira parte, depois fui discorrendo um pouquinho sobre a segunda, que fala um pouco sobre as mulheres da Bíblia. Então, eu tive que estudar bastante, ouvir bastante pregações de muitas pessoas que eu admiro, para poder incrementar ali no meu livro com tudo que eu já sabia, né? E a terceira parte foi mais uma conclusão, e eu comecei a reler aquele livro e escrever mais. Durante esse processo de escrita, eu acho que eu li ele umas 10, 15 vezes e eu fui incrementando. Eu ouvi alguma coisa aqui numa pregação, eu li alguma coisa na Bíblia e eu ia colocando ali. E até que ele se tornou o livro que vai ser publicado hoje. Ele tem 170 páginas e foram 170 páginas escritas assim muito do zero, porque no começo eu escrevia uma página para cada capítulo e depois, no decorrer dos dias, eu ia pensando mais sobre aquilo e ia incrementando. Todos os dias eu escrevia, eu tinha a disciplina de escrever todos os dias, por pelo menos umas 3, 4 horas. Então tava na pandemia, né? Eu tava em casa e eu conseguia ter esse processo de escrita, eu tinha tempo para fazer isso, né? E eu fui desenvolvendo. Não foi fácil, mas é muito gostoso quando a gente termina um trabalho e a gente consegue admirar ele, né? E assim, eu sempre gostei muito de ler e de escrever sobre assuntos da Bíblia, sobre o que eu crio, né? O que eu creio. Então foi uma coisa natural, mas teve muita disciplina porque eu precisei sentar e estipular horários para eu escrever. Eu acabei pegando muita coisa que eu já tinha escrito faziam anos, assim, desde nova, assim, alguma frase que eu criava, que eu escrevia, eu embuti tudo naquele livro e eu consegui fazer tudo se interligar, todos os capítulos se interligarem, as coisas que eu já tinha escrito antes, eu consegui colocar tudo ali. Então eu falei, nossa, tá a minha vida aqui, né? Porque tudo que eu escrevi, tudo que eu já escrevi veio parar aqui. Então, foram 24 anos, quase 24 anos escrevendo que virou esse livro. Então, assim, é muito importante para mim, esse livro significa muito. E para publicar foi um grande desafio, porque primeiro, quando eu precisei ter coragem de escrever uma coisa que eu não sabia se um dia ia ser publicada, né? E foi muito esforço, envolveu muito esforço, né? Como vocês podem imaginar. E assim, foi acontecendo sem coragem mesmo. Eu comecei a mandar para algumas editoras que eu já conhecia, que tinham livros lá em casa e que eu via que eram livros muito bons. Eu comecei a mandar e nenhuma respondia. E daí eu comecei a pensar, falei, nossa, será que esse livro é só para eu guardar para mim mesma ou é para eu continuar tentando, né? Será que um dia eu vou conseguir publicar? E eu mandei assim para uma lista de umas 30 editoras. E eu enviava um e-mail muito estruturado, muito elaborado. Cada vez que eu lia o e-mail,
eu falava, nossa, eu acho que eu vou incrementar mais alguma coisa aqui, mandava para outra editora, incrementando cada e-mail, incrementava alguma coisa, colocava alguma coisa sobre mim, sobre o livro, e eu tentei de tudo para fazer dar certo. Até que eu consegui o contato de uma pessoa aqui de Machado, Minas Gerais, que ela publicou um livro, e era um livro cristão. E eu queria muito uma editora cristã, né, para funilar, né, o meu público. E ela falou de duas editoras que ela tinha contato que deram abertura para ela. A primeira foi o que ela publicou e a segunda era uma outra desconhecida, assim, por ela, né? Ela conheceu muito superficialmente. Então eu conversei com a editora que ela publicou e eles não estavam mais pegando. Então eu fiquei muito chateada porque eu falei, nossa, eu acho que era a minha única opção, porque eu tinha o contato dela, então eu falei, eu conheço fulana que publicou com vocês, eu queria publicar também, mas infelizmente eles não aceitaram nem assim conhecer um pouco mais sobre o livro. Eles falaram que já tinha a agenda lotada até daqui 4 anos, então não daria certo. E eu fiquei muito chateada, mas um dia assim eu acordei e falei, quer saber? Só tem mais uma editora que eu acho que daria certo, né? Por enquanto eu só conhecia essas que eu já tinha enviado e-mail e como ela tinha me passado o contato de duas, eu falei, eu vou tentar essa outra, que era a editora Aprisco. Na verdade, o selo é Aprisco, a editora chama God Books e eles têm um projeto bem legal de inclusão para novos autores. Então eu li e falei, nossa, se desse certo ia ser bem legal, porque eu sou uma autora desconhecida e eu sou cristã e eu acho que eles vão conseguir apoiar, porque eles estão começando também nessa jornada de publicação, né? Então eu tentei, eu enviei para eles um e-mail e eles me responderam, eles falaram que iam me responder dali 10 dias. Eu enviei o meu livro já junto com esse e-mail e eles leram assim, né, por cima em 10 dias e me mandaram uma resposta falando que eles tinham aceitado e que eles queriam publicar. Eu fiquei assim, numa felicidade tão grande que eu lembro certinho, eu acordando e olhando o e-mail, falando que eles queriam realmente publicar. Eu liguei na hora, assim, para uma amiga minha, e depois eu esperei meu marido chegar em casa e contei para ele. A gente ficou muito feliz e, assim, foi inacreditável. Foi uma coisa que eu não achei que ia dar certo. Eu achei que serviria, assim, que no fim eu ia acabar publicando por mim mesma e quem me conhecesse ia me procurar para comprar o livro. Mas foi uma porta que Deus abriu, né? Não é nada sobre o nosso esforço, né? É uma coisa que deu certo, que Deus quis que desse certo e a gente conseguiu. Então, assim, dentro dessa publicação são 10 etapas que ocorrem. A gente já tá na última etapa, que é a etapa de precificação, e já inseri o livro nos marketplaces do Brasil, que a editora trabalha. E logo, logo estão chegando aqui as minhas cópias e a data de lançamento, que vai ser lá por junho e julho. Deu uma atrasadinha por conta da edição. Mas eu vou contando mais um pouquinho aqui pra vocês no decorrer dessas semanas, tá bom? Eu quero agradecer o carinho por vocês estarem me acompanhando aqui até o momento, né? Eu gosto muito de falar sobre os trabalhos que eu faço. Então, maquiagem eu também trabalho. Eu tenho meu espaço aqui e, inclusive, eu inseri novos procedimentos na clínica que eu quero falar mais a respeito, além da extensão de cílios que eu já falei com vocês. E, assim, eu queria mostrar o leque de possibilidades que a gente tem, né? Porque a Júlia, maquiadora, também é a Júlia, escritora. E eu gosto muito desse leque, porque a gente não é uma coisa só, a gente é várias coisas, né? E tudo isso é para honra e glória de Deus, e a gente tá aqui para compartilhar e para ser ajudado, né? Então, um beijo, um abraço, fiquem com Deus, e a gente vai conversando no decorrer dessas semanas, tá bom?